E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vou cumprir a promessa que eu fiz na semana passada e fazer o vídeo pedido pelo Edinaldo, ganhador da promoção, que acertou o tema do vídeo da semana passada, que foi sobre o Gladiador Dourado. Aliás, eu vou fazer mais dessas promoções, talvez aumentar mais o nível, talvez fazer um quiz. O que vocês acham aí? Deixem ideias nos comentários. Vamos ver, galera, aproveita, eu vou pedir o like aqui no vídeo, queria muita ajuda de vocês também, para pedir para os amigos de vocês se inscrever no canal, que estamos quase chegando aos 3.000 inscritos. Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Voltando aqui ao tema, o Edinaldo escolheu muito bem e pediu um vídeo sobre a Sociedade Secreta dos Supervilões. Esse grupo teve várias versões passando pelo pré-crise, pós-crise, 952, Renascimento e até o final aqui em Crise Sombria. O nome da equipe varia um pouco, sendo às vezes chamado somente de Sociedade, mas a ideia é a mesma. Ah, e não confundir a Sociedade Secreta de Supervilões com a Liga da Injustiça, ou a Gangue da Injustiça, ou até mesmo a Legião do Mal. Depois vou até contabilizar quantos grupos de vilões já teve, porque a ideia aqui da Sociedade Secreta é agir justamente de forma secreta, né, como o próprio nome já fala. E até hoje em dia com esse conceito tem a Luz, né, que teve lá na Justiça Jovem e vai começar a aparecer aqui nos quadrinhos também. E a primeira formação da Sociedade Secreta dos Supervilões aconteceu nas mãos do Gary Conway e do Pablo Marcos em 1976. E foi um grupo de vilões convocado secretamente pelo Darkseid, né? Isso só é revelado na terceira edição dessa revista própria desse grupo. Ele não estava muito satisfeito com a Intergang, né, que fazia todo esse intermediário com ele, e resolveu mudar suas peças na Terra. Nessa primeira versão, vários vilões são convocados até um prédio chamado Cidadela Sinistra. Dentre esses vilões está ali o Capitão Frio, o Mestre dos Espelhos, o Gorilla Grodd, né, que são todos os vilões do Flash. Depois tem aqui o Cascavel, que começou enfrentando o Batman, a Mulher Maravilha e a Batgirl, mas depois enfrentou vários vilões da DC. Depois aparecem dois vilões do Lanterna Verde. O primeiro é o Sinestro, que vem lá do espaço até a Terra por conta desse convite. E depois uma outra Safira Estrela, que não é a Carol Ferris, né? Na verdade é a Remone Notra, que depois ficou conhecido como Deborah Darnell. E quando esses vilões chegam nesse prédio, encontram lá o Capitão Boomerang, o Ladrão das Sombras, né, que é o inimigo do Gavião Negro, o Mago lá da Terra 2. No texto até cita a Mulher Gato, mas ela nunca apareceu nessas histórias. Eu acho até que foi um erro realmente de digitação. E logo depois, a Liga da Justiça invade esse prédio e começa uma luta geral, mas os vilões derrotam a Liga e percebem que na verdade eram robôs usados para testar o poder desses vilões. Sentiu uma vibe aí de monitor, né, que usava isso para testar os heróis, né? E quem estava testando esses poderes seria o caçador Paul Kirk, né, que depois descobrimos que na verdade ele é um clone da versão do caçador original que agia desde a Era de Ouro. E eu acho até que depois vale a pena fazer um vídeo sobre todas as versões do Caçador, né, que surgiu. Eu acho que foi até o Jack Kirby que escreveu a primeira versão lá nos anos 40 lá. Eu sei que tem uma versão da Terra X também, enfim, tem muita coisa para contar e eu acho que quase não tem nada na internet. Voltando aqui à história, o caçador diz que o Grodd e o Cascavel serão os primeiros a provar o seu valor. Eles ficam meio indignados, né, por estar duvidando deles, mas eles vão nessa missão e no final o Grodd abandona o Cascavel que fica lá baleado. Mas depois ele reaparece lá. Na segunda edição surge o Capitão Cometa, né, que retorna à Terra 20 anos depois de ficar no espaço todo esse tempo. E esse é outro que também é bem desconhecido, que merecia também sua história contada aqui. O que é que vocês acham? Aí o Capitão Cometa encontra o Lanterna Verde, que estava enfrentando o Grodd e o Hijack, né, lá daquela gangue Royal Flash. Aí o Capitão Cometa acha que o Lanterna Verde estava sendo opressor ali, né? Como o Capitão Cometa passou tanto tempo fora da Terra, ele nem sabe quem é mais herói e quem é vilão, né? Ele acreditou nas pessoas erradas e depois acaba até indo entrar na Sociedade Secreta dos Supervilões. Aí depois os vilões ficam sabendo que quem os juntou foi o Darkseid e começam a se rebelar, né? Então o Lorde do Apocalipse envia o Mantis e o Kalibak para manter a ordem, mas não dá muito certo e no final da quinta edição o Caçador se sacrifica para deter o Darkseid. Após isso, o Capitão Cometa vira o antagonista principal dessa equipe de vilões, né? Ele realmente agora vai para os heróis, e o Lex assume como líder da equipe. E tem até um cara chamado Flashman, que seria o Relações Públicas do grupo dos vilões, que até vira também um líder da equipe e traz vários outros vilões para esse time também. E para resumir, vou citar agora todos os vilões que chegaram a ingressar nessa primeira versão do grupo, né? Vamos lá. Capitão Boomerang, Capitão Frio, o Cascavel, o Gorilla Grodd, o Caçador Paul Kirk, né, que seria o clone, o Mestre dos Espelhos, o Ladrão das Sombras, o Sinestro, essa outra versão da Safira Estrela, o Mago,
o Hijack, o Darkseid, né, que era o chefe de tudo, esse Flashman, o Capitão Arraia Lixa, o Lex Luthor, o Félix Fausto, o Mestre da Matéria, o Trapaceiro, o Rastejante, o Bizarro também tá aqui, a Era Venenosa e o Homem-Ângulo. Se for contar, dá 20 membros, e se contar que o Capitão Cometa entrou sem querer, daria 21 aqui. Aí depois, lá pro final, lá, o Flashman é deposto pelo Mago, que muda seu uniforme e acrescenta outros vilões na equipe. Seria meio que uma outra formação aqui, com o Professor Zoom, né, o Flash Reverso, o Homem Florônico e o Arrasa Quarteirão. Esses três se juntam com essa Safira Estrela e formam essa equipe menor. E até aqui você percebe que a história é bem confusa. Quando você pensa que ele vai para um lado, aí vai para o outro, muda a formação, sai vilão que depois não aparece mais. Depois vira basicamente assim, o Capitão Cometa se juntando com qualquer outro herói, como a Canário Negro, ou o Kid Flash, ou o Gavião Negro, entre outros, né, para enfrentar justamente essa sociedade secreta dos vilões, que sempre tem um líder diferente. E tem até uma história que eu já contei nos vídeos anteriores, está aqui no card acima, que sem querer esse grupo de vilões liberta lá na prisão no Limbo o Anel Energético, a Super Mulher e o Johnny Quick, né, que são todos os sindicatos do crime que estavam presos desde a crise na Terra 3. E na última edição dessa revista aqui, que é a edição 15, os vilões vão enfrentar alguns membros da Sociedade da Justiça lá na Terra 2, né? Porque como o Mago agora era o líder, ele quis enfrentar os vilões dele lá. Aí nessa história eles enfrentam o Átomo e o Doutor Meia-Noite. E uma curiosidade bem legal é que existiram as edições 0, 16 e 17, que foram só rascunhos não publicados em preto e branco da continuação da número 15, pois no final aparece até alguns vilões como o gêmeo Seismatic, o Quake Master, eu não sei como é que ficou o nome aqui no Brasil, mas talvez o Mestre dos Terremotos lá, e outros dois que é o Cronos e o Mariposa Assassino. Eles estavam indo enfrentar os Combatentes da Liberdade. E é dessa forma que encerra a primeira fase desse grupo de vilões. As histórias realmente até são interessantes, principalmente porque resgata inimigos pouco conhecidos. O primeiro conceito do Esquadrão Suicida estava aqui também. Mas também como lado negativo, parece uma série que nunca tem um rumo certo. Toda hora eles mudam e não dá pra ver uma evolução dos personagens. O outro detalhe é que essa formação liderada pelo Mago conseguiu até depois invadir o satélite da Liga em uma história em 3 edições da revista da Liga da Justiça. Eles acabaram ali derrotando o Tornado Vermelho, o único que estava no satélite naquele momento. Eles chegaram lá após fugir da Sociedade da Justiça da Terra 2, né, naquela edição 15, ou seja, aquela edição 16, então eles meio que deixaram pra lá. Eles ficaram no limbo entre universos até conseguir uma brecha e sair justamente na cabine de teletransporte da Liga. Após isso, eles roubam um artefato e usam o teletransporte para retornar à Terra 1 e depois eles conseguem trocar de corpos com os membros da Liga da Justiça. Podemos até teorizar que foi aqui que alguns vilões conseguiram entender um pouco ao acesso do teletransporte da Liga, e foi por isso que o Dr. Luiz conseguiu, né, invadir o satélite da Liga, que é contado lá na história Crise de Identidade. O que vocês acham dessa teoria aí? Aliás, essa história tem até consequências lá no pós-crise, porque depois que eles trocaram de corpos com a Liga, foi revelado via retcon que eles aprenderam a identidade secreta dos heróis. E na revista JLA número 115 é mencionado que a Zatanna apagou a memória desses vilões, né, que sabia a identidade dos heróis. E tem uma diferença também nessa história do pós-crise em relação ao pré-crise. Nessa do pós-crise tinha muito mais vilões nesse ataque, mas não tinha o reverso, né, o Flash Reverso e o Arrasa Quarteirão. Então podemos até mencionar o seguinte, que até agora teve 2 formações da Sociedade Secreta de Supervilões. A primeira é a formação da revista própria, apesar de mudar vários membros, sempre é uma quantidade enorme de vilões. A segunda é essa versão liderada pelo Mago, com poucos vilões que eu já mencionei anteriormente, Flash Reverso, Arrasa Quarteirão, o Homem Florônico, né, e a Safira Estrela. A terceira formação dessa equipe de vilões foi comandada pelo Ultra Humanoide, quando ele revela ter seu corpo agora, né, de gorila albino gigante, e nós já falamos com detalhes dessa história nesse vídeo acima, que foi lá na Crise no Limbo. Então, terminando esse vídeo aqui, já corre lá e assiste ele também. A formação desse grupo era o próprio Ultra Humanoide, o Onda Cerebral, a Cheetah, o Homem Florônico tá aqui também, a Nevasca, o Névoa, o Monóculo, o Pirata Psíquico, o Boneco de Pano e o Sinaleiro. Agora partimos diretamente para o pós-crise, mais especificamente na saga Crise Infinita, que tem um tie-in chamado Vilões Unidos. E lá, o Alexander Luthor da Terra 3, ele usa um holograma para se passar pelo Lex, né, da Terra pós-crise, e forma um grupo de vilões chamado somente de A Sociedade. E tem a formação bem interessante, com que o Exterminador, o Adão Negro, a Talia al Ghul, né, o Dr. Psycho, que é vilão da Mulher Maravilha, e o Calculador.
E após os acontecimentos de crise de identidade, os vilões ficaram com medo de sofrer o mesmo destino que o Dr. Luiz, né, de ter sua mente apagada pelos heróis. Então o Alexander, usando o corpo do Lex, promete reunir certa quantidade de elementos e pessoas, né, para até apagar a mente dos heróis. Mas isso tudo era mentira, porque o plano real do Alexander era capturar pessoas para trazer o multiverso de volta. E nesse meio tempo teve o embate da Sociedade e do Sexteto Secreto, né, que é outro grupo de vilões formado pela Escândalo, a Lince, o Pistoleiro, a terceira versão do Boneco de Pano, o Homem-Gato e um parademônio que se rebelou e agora atua nesse grupo. Eu sei que acontece muita coisa aqui, não dá para contar em detalhes. O Alexander no final é derrotado em Crise Infinita e o Lex, que sabia de tudo que ele estava, né, fazendo, que estava sendo usado, ele assume o papel da sua cópia e começa a planejar uma fuga em massa de vilões nas prisões ao redor do mundo. E em seguida ele tem um plano até de reviver o Apocalipse. E depois, pós-Crise Infinita, esse grupo continuou com o Calculador, a Talia e o Dr. Psycho com papéis de destaque nesse time. E se eu fosse falar aqui o nome de cada vilão que entrou nesse grupo, eu podia aqui botar uns 3 a 5 minutos de vídeo só falando os nomes. Então achei melhor aqui colocar a imagem com a lista completa, né? Porque realmente é muita gente. Então vai até pausando aí para ver com detalhes quem são. E durante os Novos 52, mais especificamente durante as sagas Crise da Trindade e Vilania Eterna, ou Mal Eterno, não sei como é que ficou traduzido aqui, é mostrado que um ser chamado Outsider, né, que ficou aqui conhecido como um intruso no Brasil, chegou à Terra Zero durante aquela primeira invasão do Darkseid. E daí começou a manipular as coisas e fundou o grupo Sociedade Secreta. Esse intruso depois foi revelado ser o Alfred da Terra 3 e ele queria trazer o Sindicato do Crime para a Terra Zero. E logo após isso, o sindicato, quando chega nessa Terra Zero, reúne vários vilões de cada um dos membros da Liga e avisa que agora a Terra é deles e meio que os obriga a se unir ao Sindicato do Crime. E novamente, são muitos vilões mesmo que aparecem aqui. É mais fácil mostrar a imagem deles, né, do que ficar falando cada um quem são. E dá até pra ver aqui que, teoricamente, o Sindicato do Crime, com essa sociedade secreta, não perderia nunca para essa Liga da Justiça fraca dos 952. Mas eles tinham que fazer a história andar, né, e os heróis têm que vencer no final. E após a saga Vilania Eterna, um pequeno grupo de vilões tentou continuar com a Sociedade Secreta, mas eles foram parados pela Liga da Justiça com a adição do Lex Luthor, né, que nesse momento tinha acabado de ingressar na equipe dos heróis. Essa formação aqui da sociedade tinha poucos vilões, dá pra citar, né? Então era o Dr. Psycho, o Dr. Alquimia, a Linha Viva, o Cara de Barro, o Homem Tatuado, o Scavenger, eu não sei como é que ficou o nome no Brasil, tem até um vilão com esse mesmo nome chamado Necrófago, alguma coisa desse tipo assim. Então, deixar o nome em inglês mesmo. Depois disso, pulamos para a fase Renascimento, mais especificamente na revista do Exterminador número 24, e agora a equipe de vilões é liderada pelo Vandal Savage, e tinha aqui o Flash Reverso, o Ultra Humanoide, o Hector Raymond, o Linha Mortal, o Raptor, não sei como é que ficou a tradução também aqui, o Arraia Negra e o Charada. E por fim, na Crise Sombria, o grupo de vilões liderados pelo Exterminador, né, que luta contra os Titãs, e vários outros heróis avulsos que não tinham equipe, também se chamava Sociedade Secreta dos Supervilões. E novamente, são tantos vilões que é mais fácil mostrar de novo uma série de imagens aqui para vocês. Realmente tinha vilões bem conhecidos e alguns vilões até meio desconhecidos também. Mas me fala aí, nessa última fase aqui da Crise Sombria, pra quem leu, né? Você sabia que esse grupo era a Sociedade Secreta dos Supervilões ou era só um grupo qualquer que o Exterminador reuniu? É que, de novo, tem vários grupos de vilões, às vezes eles nem mencionam direito, né, quem são dessa vez, se é a Legião do Mal, se é a Liga da Injustiça, ou se é essa Sociedade Secreta. Então, é bom saber essa diferença entre eles. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, ritual de sempre, deixa seu like, peça para os amigos de vocês se inscrever no canal, vamos deixar o canal sempre crescendo aqui para trazer mais conteúdo para vocês. Vocês viram que na semana passada eu já trouxe 2 shorts, eu quero trazer shorts também misturando com vídeos e nossa live semanal. Então é isso, até o próximo vídeo, obrigado por assistir e valeu!